Fala galera, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 20, né? Super quarta hoje, decisão de juros aí pelo Banco dos Estados Unidos e do Brasil, por isso que é chamado de super quarta. A gente começou a semana ali com bastante dados econômicos, inflação da zona do euro que vem diminuindo, né? Diminuiu um pouco, deu sinais de que diminuiu. E na segunda-feira teve decisão de juros pelo Banco da Austrália e pelo Banco do Japão, que foi uma novela, o Banco do Japão. Era para ser à meia-noite, foram adiando. E daí aqui, menos 0,1, que é a taxa de juros do Japão já há muitos e muitos anos, né? Fazem 17 anos que o Banco do Japão não sobe a taxa de juros. Pela primeira vez, eles acabaram subindo. No início, subiram para 0 a 0. Aí aqui no site, né, no calendário econômico, ficou 0 a 0. Aí depois de um bom tempo, aqui está escrito meia-noite 35, acabaram reajustando isso para 0,1 positivo. Então, no final das contas, eles subiram 0,2. O que era para ver uma moeda se valorizando um pouco, ou seja, no gráfico era para a gente ver o ien caindo, acabou fazendo ao contrário, subiu. Durante as declarações de política monetária e no discurso que teve, parece que aparentemente não vão alterar nada aí daqui para frente. Enfim, apesar de terem subido esses juros ali, parece que eles têm um grande interesse ainda de manter o ien desvalorizado por conta de favorecer importações, né? Se você ou exportações com a moeda desvalorizada, você favorece a sua indústria local, porque o seu produto ele fica mais acessível, ele fica mais barato e, né, continua aí se desvalorizando, enfim. É o que a gente viu lá, o ien batendo na casa dos 151, é esse aqui, ó. Tá na casa dos 151, que é aquela resistência lá desde a década de 90, né, que ele tá nessa região aqui. E pelo jeito aí, eles não vão, o Banco Central não vai interferir muito e quer que a moeda continue desvalorizando. Então, aquilo que a gente tá tentando pegar, que era uma valorização do ien, fazer uma venda ali, pelo jeito não vai vir tão cedo aí. Depois saíram alguns dados de inflação do Canadá também e do Reino Unido. Todos estão mostrando que a inflação está diminuindo um pouco. Em alguns pontos ela está um pouco pegajosa, vamos dizer assim, está insistente, mas de forma geral ela vem diminuindo. Por exemplo, essa madrugada saiu aqui, ó, 4% era o índice de preço ao consumidor do Reino Unido, o anual, e caiu para 3,4%. A expectativa era de 3,5%, ou seja, diminuiu um pouco além daquilo que era o esperado. Porém, no mês de fevereiro, esse aqui é o anual acumulado, no mês de fevereiro ela acabou subindo, aí, de menos 0,6 para 0,6 positivo, subiu relativamente bem. E hoje, como eu falei para vocês, super quarta, tem lá na parte da tarde, às 15 horas, tem a taxa de alvos de fundo Fed, né? Eles chamam de taxa de alvo de fundos Fed, os juros dele lá é flutuante, é diferente do nosso, né? O nosso, a taxa de juros Selic, 11,25, expectativa que diminua aí para 10,75, diminui meio ponto percentual. O deles lá eles chamam de flutuante, entre 5,25 e 5,50. E as expectativas, né? Quando a gente olha aqui nas ferramentas, você vem aqui ó, em ferramenta de monitoramento do Fed, aqui ó, probabilidades para o dia 20 de março, hoje no caso, de manterem inalteradas a taxa de juros entre 5,25 e 5,50 é de 100%. Então não existe expectativa de diminuição. Então o foco vai estar aonde hoje, na decisão de juros do dia de hoje? O foco vai estar na coletiva de imprensa, por quê? Porque os últimos dados de inflação dos Estados Unidos vieram, como eu falei, mais pegajosos, mostrando que não está caindo tanto assim, a gente viu. Em alguns veio até um pouquinho acima do esperado. Então o foco vai ser esse. E o dot plot, eu até deixei separado, o dot plot é o gráfico pontos, né, do FONC, que seria o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, né, o Federal Open Market Commitment. Ponto desse aqui são de cada membro, é a votação de cada membro em relação à taxa de juros. Aqui a gente está vendo 2024, 25, 26, e aqui do lado esquerdo a taxa de juros, né? Então, ó, por exemplo, 2023 era unânime, a maioria ali entre 5,5%. 2024 tem um louco ali que tem a expectativa de os juros a 6%, e está meio dividido aqui entre 4,5% e 5,5%, e assim sucessivamente. É bem fácil de ler esse tipo de gráfico, então o mercado vai ficar focado hoje em Powell vai falar em relação aos últimos dados de inflação que vieram, né, que estavam mais, vamos chamar de novo, de pegajosos, ou seja, insistentes, né, os dados de inflação insistentes, não caindo gradativamente, e o dot plot, se vai alterar alguma coisa no dot plot, nas expectativas de juros, se vai ter corte de juros esse ano ou não, se muda alguma coisa, se eles vão postergar mais alguma coisa ou não. Então, para hoje, está um pouco menos previsível no sentido assim de, se eles falarem que não vai ter corte, por exemplo, a gente vai ver precificar de forma negativa e tal. Só que quando a gente pega os índices, vamos pegar o Dow Jones, que é um dos principais, que seria o S30, colocar aqui no semanal. Ele está
flertando com máximas históricas de novo, né? Então, tá bem próximo à resistência. Se a gente olhar aqui, ele subiu bem ontem e tá próximo à resistência véspera de uma decisão de juros ali e pronunciamento pelo Banco Central. Então, por mais que saiam notícias de inflação, que a inflação não está diminuindo tanto, ou seja, era para a gente ver os índices caindo, isso não está acontecendo. Então, os índices estão bem compradores. O Ivan Santana fala muito, né, que se os índices reagem positivamente a notícias ruins, é porque o sentimento é muito comprador. E é isso que a gente está vendo aqui. Então o mercado ainda acredita que eles vão ter duas diminuições de taxa de juros esse ano. Se de forma concreta eles afirmarem que isso não vai acontecer, aí sim a gente pode ver os índices americanos caírem e o dólar subir. Caso contrário, o otimismo ainda está em maioria, vamos dizer assim, né? Então tem que esperar hoje às 15 horas. Para quem é membro, a gente vai estar lá junto com vocês na live diária e tal, para poder acompanhar todos esses dados que vão sair lá. Fechado? Então acho que era isso, né? De mais importante era isso. Depois à noite lá tem balança comercial e tal, mas aí à noite é outra coisa, porque daí é pós-decisão de juros dos Estados Unidos. E aí a gente pode ver outros tipos de movimentação. Mas essa semana não acabou. Tem muitos dados econômicos, inclusive tem decisão de juros pelo Banco do Reino Unido nessa próxima madrugada, que também traz movimentação. Tá aqui, ó, próxima madrugada, amanhã de manhã, né? Decisão de juros do Reino Unido, a gente vai ver a Libra movimentando. A gente tem alguns PMIs essa madrugada e dados de inflação também da zona do euro. Então, muita coisa para rolar essa semana ainda. Fechado? Então, por hoje era só. Fiquem aí com muita cautela para essa quarta-feira, super quarta, né? E para quem é membro, tamo junto lá na live no horário desses dados importantes aí. Então, ótima quarta a todos. Até o próximo Morning Call.